Eu os convido agora ao texto bíblico, que é o Salmo que a gente leu, 90. E o versículo 12 é o versículo base para a nossa reflexão. Eu queria pensar hoje sobre a vida, sobre o viver, o significado do que é viver em Deus, para a glória de Deus. Eu queria hoje pensar. O fato da gente estar aqui, o fato de pessoas saírem de casa para trabalhar, para fazerem ou viverem normalmente, trabalhar, estudar, cuidar de filhos, buscar filhos na escola, levar, faz parte disso tudo, faz parte do que Deus nos deu para fazer. Mas uma vida com Deus vai além do que isso, vai além do que estudar, trabalhar. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre isso. E o texto que a gente vai ler como base é o verso 12 do Salmo 90. E ele vai nos dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Abençoa, Senhor, esta pequena reflexão e nos ajude. Que aquilo que eu não consegui transmitir aos teus filhos, o teu Espírito possa fazer assim. Porque o Senhor tem um propósito com cada um que entrou nesta noite aqui, e o Senhor tem algo a realizar e falar com cada um que entrou aqui. Talvez estejam pessoas precisando ouvir o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Talvez outros só vão estar simplesmente ouvindo, meditando, mas outros estarão recebendo esta palavra e talvez seja, ó Deus, a chave que vai abrir as portas da sua alma para que muitas coisas possam mudar. A forma de viver, a forma de agir. Sim, Pai, eu te peço que não haja limite para o teu Espírito agir entre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dê-me a sua atenção rapidinho. Quero pensar com os irmãos sobre esse tema, o que é viver? Qual o significado disso? Principalmente para nós que temos uma vida em Deus, vivemos uma vida com uma expectativa de que temos um propósito, não andamos simplesmente como uma folha ao vento, nós vivemos uma vida debaixo dos propósitos de Deus. Mas eu quero pensar com os irmãos para a gente chegar a uma conclusão juntos aqui. Desde os dias de Noé, irmãos, o ser humano tem acreditado, tem pensado que é possível ter ou viver uma vida plena longe de Deus. Isso não acontece agora no século XXI, nessa era tecnológica, nessa era em que quanto mais prematuramente as crianças estão tendo em mãos uma arma letal, que é um smartphone, que tem produzido, em grande escala um grupo de pessoas que lá na frente vai sofrer sequelas, terão sequelas que talvez não sejam mais possível de restaurá-los se a gente não cuidar disso agora. E em setembro nós teremos um seminário aqui de família sobre como criar filhos no século XXI, com o pastor Álvaro, 4 sábados aqui. Teremos 3 em setembro e 1 em outubro. Então, se os irmãos puderem, pastor, mas eu não tenho filhos, quem sabe? Daqui a pouquinho você vai ter, mas é bom para o nosso entendimento, se você puder. Em setembro nós teremos aqui. Então, irmãos, desde os tempos de Noé, o homem tem pensado, tem colocado isso talvez na sua mente, de que é possível ele viver longe de Deus e viver uma vida plena. Ao longo dos anos, irmãos, o ser humano, para se convencer que é possível viver longe de Deus, ele criou vários meios, vários métodos, várias coisas, a ciência. Para acreditar que ele pode viver longe de Deus, independente de Deus, ele tem a ciência ao seu alcance, como um seu aliado para dizer: eu não preciso de Deus, eu tenho a ciência. O dinheiro é uma outra ferramenta, é um outro mal que o homem, tendo ele pode pensar que ele não depende mais de Deus, ou simplesmente, com essa ideia, ele pode ignorar a existência de Deus, ele pode simplesmente achar que Deus não existe, se tornar um ateísta, um homem, então passou simplesmente a não mais viver, ele só passou a existir.
Um homem que acredita que a ciência, o dinheiro e simplesmente a não existência de Deus vale para a sua vida, ele passa só a existir nesse tempo. Então, irmãos, a vida é um dom precioso de Deus. Ninguém aqui nem vive por si só, por si mesmo. A vida é um presente, a vida é um dom precioso que Deus nos deu. Cada pessoa foi feita à imagem e à semelhança divina. Embora o pecado tenha distorcido essa imagem, embora o pecado tenha distorcido a imagem perfeita que Deus criou naqueles dois, lá no início, embora tudo isso tenha acontecido, irmãos, é plano de Deus, ouça isso, é plano de Deus restaurar a sua imagem no homem através de Cristo. É plano de Deus pegar esse homem mergulhado no pecado, distorcido pela imagem que o pecado distorce na vida do homem e restaurar esse homem colocando nele a imagem de Cristo. Mas tem três coisas, três fatores que têm contribuído muito para que o homem não veja, não entenda como um ser criado à semelhança de Deus e com propósitos. Tem três fatores nesse mundo que podem levar essa pessoa, esse homem, a acreditar que ele não é um ser criado por Deus, que ele veio de uma bomba, de alguma coisa que não seja a poderosa mão de Deus e que viva com propósitos. A primeira coisa, irmãos, é o relativismo. O relativismo diz que não pode haver absoluto, ou seja, nem tudo é o que a igreja está dizendo, nem tudo é o que os pastores estão dizendo, nem tudo é o que os professores do SIAB dizem. Então o relativismo tem feito um grande mal na vida das pessoas. Elas têm afastado cada dia mais da ideia de que eles têm um Criador e que este Criador os fez com propósitos. Diga comigo, eu fui criado com propósitos. Deus nos criou com propósitos, mas o relativismo não atenta para isso. O ateísmo também é um dos fatores, é o ponto de vista de que Deus não existe. Então, como é que Deus não existe? Eu vou acreditar que eu fui criado à semelhança dele, com propósitos por ele? Não. Mas também algo, irmãos, que tem causado um grande mal para as pessoas, que é o pluralismo, considerando que todas as religiões são legítimas, ou seja, tudo é legítimo. O ser aquilo ou não ser aquilo é legítimo. É uma sociedade plural, é uma sociedade em que eles brincam com os pensamentos e não acreditam que foram criados por Deus, à semelhança de Deus e com propósito divino. Não acreditam. Isso tem contribuído muito para que o homem se afaste cada vez mais de Deus. Irmãos, infelizmente, para muitas pessoas existir e viver são, no fundo, a mesma coisa. Mas, na verdade, não são. Viver e existir são coisas completamente diferentes. Eu gostei de um pequeno livro que eu estava lendo no meu gabinete na semana passada, e eu grifei, um escritor e um poeta britânico que ele diz assim, viver é a coisa mais rara do mundo. E ele conclui, mas a maioria das pessoas apenas existe. Viver é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais rara do mundo. Morreu, deixou de ser. Deixou de existir, mas para algumas pessoas, elas apenas existem, elas apenas cumprem um propósito de estarem aqui sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma ideia de que elas vieram aqui, foram criadas à imagem de um Deus Todo-Poderoso e elas têm um propósito desse Deus nessa terra. Existir é cumprir a trajetória biológica entre nascer e morrer. Para algumas pessoas, simplesmente é isso. Eu nasci para morrer. Existir, irmãos, é cumprir uma trajetória rotineira, como acordar, levantar, tomar café, estudar, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa à noite, dormir. Existir é isso. Existir simplesmente é isso, mas existe alguma coisa de errado com isso? Claro que não. Porque hoje muitos de nós fizemos isso. Acordamos, fomos trabalhar, faculdade, escola, enfim. Tudo isso é legítimo, tudo isso é normal, é natural o ser humano viver. O problema está, irmãos, quando a vida se resume somente a isso. A acordar, a dormir, a estudar, a trabalhar, simplesmente existir sem entender que nós somos criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, com propósitos dele. Nós temos propósitos a serem cumpridos.
quando nada de diferente se faz, irmãos, quando não me permito abrir para o que realmente significa viver, e está à minha disposição aquilo que Deus criou, eu simplesmente estou existindo. Eu simplesmente estou vivendo, estou acordando de manhã, mas não tenho perspectiva de nada, não penso em nada, não creio em nada. Acredite, irmãos, isso acontece com a maioria das pessoas. Isso tem acontecido com a maioria das pessoas. Passam semanas, passam meses, passam anos e elas continuam apenas existindo. Não olham para uma vida com propósito. Não olham que foram criadas por Deus. Você, nós, diga, nós fomos criados à semelhança de Deus e com propósitos. O que é viver então, pastor? Se existir é algo também que a gente tem que ter cuidado, mas o que é o viver? Viver está relacionado com algo muito maior, com algo muito mais superior do que a gente possa imaginar. É com a amplitude e os valores que a pessoa vai abraçar. Para quê? Para que ela possa construir uma história durante o tempo da sua vida. A pessoa, é interessante, esses dias eu estava conversando com uma mãe ali, e ela disse, pastor, minha filha tem 3 anos. O que uma criança com 3 anos está pensando, irmãos? Está pensando em brincar, doce, está pensando na vidinha que ela vive ali, aquela vida simples de uma criança. E ela dizendo assim, mamãe, eu quero ser a aeromoça. Eu quero ser a aeromoça. Ela quer ser a aeromoça. Aquela menina fala o dia inteiro com a mãe e com a avó, eu quero ser a aeromoça. Aquela menina, ela já não está pensando simplesmente em ser conduzida pela mãe e que vai para o banheiro, toma um banho, aí vai para a mesinha, come alguma coisa, vai para a escolinha, aprende alguma coisa. Aquela menina está vivendo já com uma dimensão assim, eu quero ser alguma coisa, eu vou ser alguma coisa, o meu objetivo é ser a aeromoça. Ela já está vivendo, querendo construir a história dela, ela já está querendo abraçar, ela está querendo uma coisa maior, mesmo com 3 aninhos. Aquilo me chamou a atenção. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente acaba, pelas frustrações da vida, pelas portas fechadas, pelas desilusões que a gente vive, a gente acaba só existindo. A gente acaba com os nossos projetos de vida, a gente acaba com os nossos sonhos, a gente acaba com aquilo que é tão valioso para a gente, que é sonhar, que é confiar que Deus tem um propósito em nossa vida. Ele não simplesmente nos criou e nos lançou à sorte, falou assim, vivam por aí. Não, Ele nos criou com um propósito específico, real para a nossa vida. Então aqueça seu coração, porque Deus tem uma obra para realizar em sua vida ainda. Não desanime, não abaixe sua cabeça. É a história de um pescador que dizia que ele queria pescar o maior peixe do mundo. E ele saiu para pescar esse maior peixe do mundo. E ele conseguiu pescar um grande peixe. Só que não tinha como colocar aquele grande peixe dentro do barco. Mas ele pescou o maior peixe que ele tinha aqui. Todo mundo ficou impressionado do barco. Aí a única solução foi amarrar aquele grande peixe e rebocar aquele grande peixe até o cais. Quando chegou lá, ele foi içar o grande peixe. Aquele grande peixe estava só no esqueleto. Porque os dias de viagem que ele foi navegando, os predadores vinham e aquele homem, quando viu aquele grande peixe sendo içado, ele se frustrou. Aquele homem, ele olhou para aquilo e falou assim, o que adiantou eu fazer tanto e chegar aqui eu só ter uma carcaça? Existem pessoas exatamente assim, irmãos. Eles planejam coisas na vida, eles sonham, eles idealizam, mas não deu certo, irmãos. Quem disse para você que tudo que a gente vai fazer vai dar certo na vida? Quem foi que disse para você que sempre tudo vai ser bom? Tem dias maus no mundo, tereis também aflições. Aí, esse homem ficou frustrado porque o seu grande peixe se tornou uma grande carcaça, irmãos.
Mas viver está muito mais além do que, de repente, a gente passar pelas frustrações da vida e a gente acabar deixando que aquilo domine o nosso coração e a gente pare com tudo. Viver é construir uma história com Deus e saber que dificuldades nós teremos, mas nós temos um Deus que tem propósitos em nossa vida. É isso que eu quero focar hoje. Viver em Deus, viver com Deus, vai muito mais além do que a gente planejar uma coisa que não deu certo e a gente estacionar a nossa vida e dizer, não vai funcionar de novo. Vai, porque Deus é poderoso para renovar a nossa esperança, renovar o nosso coração, renovar a nossa fé, e a gente dar seguimento à nossa vida, e os propósitos dele vão se cumprir no tempo certo. Construir essa história, irmãos, viver de verdade, viver com maturidade, viver com sabedoria, viver com responsabilidade, vai levar esse indivíduo a aproveitar cada segundo da vida que Deus lhe deu, com todos os seus desafios, mas também com todos os seus benefícios. Viver com tudo isso vai nos levar a viver esta vida que Deus designou para nós. No entanto, muitas pessoas acreditam que viver seja apenas buscar momentos radicais de adrenalina. Já viu aqueles malucos que querem botar Deus à prova e acham, não, se eu não fizer isso, eu não estou vivendo. Não, se você fizer e cair, você não vai mais viver, seu abençoado. O cara quer pular de um bungee jump, o cara quer pular de um paraquedas. Irmão, não faça isso, não vai tentar, Senhor teu Deus. Quantos têm um sonho de saltar de paraquedas aqui? Levante a mão. Ai, meu irmão, tem misericórdia desses caras, Senhor. Tem misericórdia desses homens. Eu não tenho sonho nenhum que possa pôr em risco a minha vida. Se não pescar, né, Nivaldo? Se não pescar, porque de vez em quando a gente quer pescar e o mar vira e a gente fica lá, Senhor, tem misericórdia de nós. Como no dia lá dos discípulos, acalma essa tempestade e deixa a gente voltar para casa para ver os filhos. Pessoas acreditam, irmãos, que viver seja apenas buscar momentos radicais de adrenalina. Há momentos que as pessoas acreditam que viver é viver uma vida sexual desregrada, sem compromisso, mergulhando nas drogas. Isso para algumas pessoas, infelizmente, é viver. Viver mergulhado no álcool, viver mergulhado nos vícios. E nesse pensamento, irmãos, dessas pessoas que acham que viver é isso, nesse pensamento, várias pessoas se consideram sozinhas ou autossuficientes, que podem fazer o que elas querem, que pensam que podem viver bem desta forma, porque não querem saber se Deus existe ou não. Mas a verdade, irmãos, essas pessoas estão alienadas e não percebem que estão se destruindo a cada dia. E dentro deste mundo, irmãos, caído, dentro desse cenário onde pessoas acham que viver é tudo isso, droga, sexo, maluquice, adrenalina, irmãos, dentro deste mundo caído, onde quase tudo mostra e aponta para a morte, Jesus vai fazer uma afirmação linda em João 10:10. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer uma vida e uma vida abundante, uma verdadeira vida. E como seria bom que esses malucos pensassem assim? Que viver não é fazer isso que talvez eles pensam que seja legal, mas viver o verdadeiro desafio da vida é viver em Cristo. Eu estava esses dias ouvindo um homem dizendo assim, eu nunca experimentei uma aventura tão grande quanto o Evangelho e viver uma vida cristã. Aos 17 anos ele foi para a África do Sul. Aos 17 anos ele foi fazer missões com a sua família na África do Sul. Quando chegou na África do Sul, ele se depara com uma cultura completamente, como o Renan falando no seu TCC, muito interessante o TCC do Renan. Ele se depara com uma cultura completamente diferente da dele. E quando ele chega naquela cultura, o seu pai não estudou a cultura, a empresa que enviou, a empresa de missões que enviou ele para lá, não estudou aquela cultura, e que ele lança aquela família num barco, irmãos, furado. Ele chega lá, eles são presos, chegam lá, eles precisam pedir ajuda à terra deles, à pátria deles, para tentar soltá-los, soltam, mas eles permanecem ali. E o que acontece com aquele rapaz? Aquele rapaz é vendido
para tentar pagar todas as despesas que o pai teve com a justiça daquele país. Aquele rapaz cresceu, aquele rapaz continuou vivendo naquele país, depois ele voltou para o Brasil, e quando ele volta para o Brasil, ele escreveu um pequeno livreto, Os Maiores Desafios de um Homem Fora da Sua Pátria. Aquele homem escreve um livreto contando como é desafiador. A maior aventura da vida dele foi quando ele foi para o campo missionário e ele se tornou um cristão. Irmãos, você pode hoje pegar uma capa da Polícia Militar, aquele colete da Polícia Militar, você pode subir no morro e falar, está todo mundo preso sozinho. Certamente você não vai voltar de lá. Você não volta de lá. Você vai para casa de outra forma. Mas esse, para mim, não é o maior desafio. O maior desafio é ser crente neste mundo perdido e caído. O maior desafio não é simplesmente pegar e achar que um policial não pode fazer isso, mas o maior desafio nosso é ser crente no mundo que nós estamos vivendo. Este é o verdadeiro desafio de um cristão. Mas vamos seguir. Portanto, irmãos, viver é uma dádiva divina. Viver é um presente divino. A vida é uma preciosidade que ele deu aos homens. Então, o que a Bíblia fala sobre as várias formas de viver? Qual o significado da vida? Qual o significado de que um homem tem para viver nesse mundo? O que Deus colocou isso para nós na sua palavra? Como está contido isso aqui para que a gente possa aprender qual o significado bíblico do que é viver? Salmo 150. Por gentileza. O que é viver, segundo o salmista no Salmo 150? Salmo 150, versos 1 ao 6. A doxologia final aqui. Vamos ler juntos? O que é viver, então, aqui para o salmista? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com som de saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes, bem forte, todo ser que respira. Então, o significado de viver para nós que estamos em Deus é louvar o nome dEle. Mas o que a gente vai aprender com isso? O salmista está terminando aqui dizendo que toda pessoa que está viva, olhe para mim, respira aí bem fundo, você está vivo, você recebeu um chamado, e o seu chamado é viver louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo a Deus. A sua vida não é uma vida sem propósito, a sua vida é uma vida para louvor e glória do nome do Senhor. O salmista, no Salmo 115, 17, 18, ele vai dizer que os mortos não podem fazer isso. Nem os que desceram à região da sombra da morte, ou na região do silêncio. Ele diz, nós porém, diga comigo, nós porém, bendiremos o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Viver então, irmãos, é viver louvando a Deus. O meu chamado, o seu chamado é viver louvando a Deus. Ter uma vida de louvor nos faz superar problemas e aflições. Uma vida de louvor transcende a nossa vida a um olhar para cá, para os problemas. Quer ver um homem mais feliz da vida, uma mulher mais feliz da vida? É quando ela passa pelos problemas louvando a Deus. O que é isso? É sabendo que Deus é grande. Pelos seus poderosos feitos eu louvo Ele, porque Ele pode mudar as coisas no abrir e no fechar de olhos. Ele pode mudar as coisas com uma simples palavra para a nossa vida. Então louvar, irmãos, ter uma vida de louvor nos faz superar problemas e aflições. Ter uma vida de louvor nos faz superar perseguições, abandono, humilhação. Salmo 31, Davi, perseguido por Absalão, é lançado fora da sua terra, se esconde, foge do seu filho, é humilhado pelo seu filho.
Ele vai colocar todas as esposas de Davi no terraço do prédio, no terraço do palácio, para que todos possam ver o que ele está fazendo com as mulheres do seu pai. Isso é humilhação. Mas Davi está louvando a Deus. Ele, aleluia, louvai o Senhor em todo o tempo. E o seu louvor seja continuamente nos meus lábios. Louvar a Deus, irmãos, ter uma vida de louvor nos faz superar tudo isso que a gente possa enfrentar na vida. Ter uma vida de louvor é ser grato por tudo e em todo momento. Ter uma vida de louvor é a gente saber que Deus está sempre no controle, mesmo que pareça que tudo esteja fora do controle dele. Ter uma vida de louvor é saber que tudo está cooperando para o nosso bem. Tudo. Mesmo que você fale, meu Deus, olha a tempestade que chegou agora. É eu saber que Deus está no controle e que tudo está cooperando a meu favor. A essência do louvor é entender que Deus em tudo é soberano. Quando eu louvo a Deus, eu estou entendendo que Deus é grandioso, como o salmista finaliza, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza. Quando eu louvo, eu entendo que não existe nada acima de Deus. Quando eu louvo, eu entendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Quando eu louvo a Deus, eu entendo que os meus problemas são passageiros. Olha para o teu vizinho e diz assim, tudo vai passar. Mas o que significa viver? O que significa viver? O que adianta eu louvar a Deus se eu não confiar nele? Viver é confiar em Deus. Viver é viver em confiança. É caminhar confiando. É saber que a minha vida não está simplesmente nas mãos de um qualquer, está nas mãos de um Deus que fez os céus, que fez a terra. Salmo 146, por favor. Só você voltar um pouquinho, talvez na mesma página aí. Salmo 146, ele vai dizer, aleluia, louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Eu estou louvando a Deus, a minha vida é uma vida de louvor a Deus, eu entendo que Ele é soberano e viver para mim é louvar a Deus. Eu louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores enquanto eu viver, mas o salmista está preocupado com os homens, fazendo talvez uma possível aliança com homens. Ele vai dizer assim, não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Saindo deles o espírito tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Verso 5, leia por favor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Viver é andar em confiança com Ele. Eu não só louvo a esse Deus, eu não vivo só louvando, durante a minha vida, eu louvo esse Deus e entrego a minha total confiança a Ele. Total confiança nesse Deus, irmãos. O propósito para o qual nós somos chamados elimina toda a possibilidade da gente confiar em homens, e foi isso exatamente que o salmista, preocupado, estava fazendo, com que os líderes pudessem fazer aliança com homens que não podiam resolver os seus problemas. Homens podiam fazer aliança com aqueles que talvez pudessem ajudá-los momentaneamente, mas Deus, quando nós colocamos a nossa confiança nele, Ele não nos decepciona. É um Deus poderoso, é um Deus como o salmista no Salmo 150 vai nos seus grandiosos e poderosos feitos. Salmo 20, versos 7 e 8, vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Mas o que é viver mais, irmãos? Além de louvar a Deus, além de depositarmos toda a nossa confiança em Deus, louvar a Deus, viver em Deus, é amar a Deus incondicionalmente. Como é que eu posso louvar a Deus? Como é que eu posso confiar em Deus, senão eu não amá-lo mais do que minha própria vida? Se eu não posso amá-lo mais
do que eu amo meus filhos e a minha mulher, eu amo a Deus incondicionalmente. Viver é amar a Deus. Salmo 18, lá atrás agora, volte. Salmista, no Salmo 18, vai nos apresentar uma lista aqui de 4 situações que ele enfrentou que talvez pudesse apagar o seu amor a Deus. Olhe para mim. Nada, nem ninguém pode apagar o nosso amor a Deus. Tem que ser incondicional. Nem situação adversa, como ele vai dizer, laços de morte, impiedade e terror. Salmo 18, verso 1 ao 6, vai dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é meu escudo, é a força da minha salvação, o meu baluarte. Verso 3, leia: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Verso 4, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Te amo, Senhor, incondicionalmente. Tu és o meu rochedo, mesmo que olha, as 4 situações, ou muito mais aqui, mas eu separei 4 que talvez pudessem apagar o amor do salmista por Deus. Mas ele está dizendo laços de morte, impiedade e terror. O que é cadeias infernais? Irmão, cadeias já é um negócio horrível. Cadeias infernais, o que significa isso? Talvez dentro de uma prisão, sendo pressionado, talvez ameaçado de morte. Cadeias infernais, talvez pessoas o cercando, como no deserto de Zif. Davi, fugindo de Saul. Saul pega todo o seu exército e lança contra Davi e cerca ele no deserto de Zif. Era uma ferradura, e eles entram naquela ferradura, e Saul, com todo o seu exército, o coloca ali e fala assim: agora ele está nas minhas mãos. Cadeias infernais cercaram-me. Aí daqui a pouco vem um mensageiro de Saul dizendo assim: Saul, corre, porque estão invadindo a nossa terra. Deixa a tua ira contra Davi para depois. Irmãos, Deus nos livra e nos guarda. Digno de ser louvado, digno de nossa total confiança, digno do nosso amor incondicional. Viver é louvar a Deus, viver é confiar que Ele está no pleno controle da nossa vida, viver é amá-lo incondicionalmente, mesmo cercado por laços de morte, mesmo cercado por impiedade e terror, cadeias infernais, ameaças de morte. Quanto tempo dura o nosso amor a Deus? Porque é muito bom viver quando tudo vai bem. Dizer que ama a Deus quando a conta está no azul. É muito bom louvar a Deus quando na enfermidade passa lá na casa do vizinho chato, vai para a casa do vizinho chato, mas quando os problemas vêm, quanto tempo dura o teu amor a Deus? Quanto tempo dura o nosso amor a Deus? Amar a Deus, irmãos, é mais do que desfrutar daquilo que Ele fez e faz por nós. Isso é barganha. Amar a Deus é amá-lo mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Amar a Deus é sermos capazes de compartilhar com os outros o que Ele tem nos feito. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. João capítulo 14, 21, e diz: aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E por fim, irmãos, o que é viver? Não apenas existir, não apenas acordar, ir para o trabalho, para a faculdade, não apenas cumprir tarefas diárias e simplesmente achar que isso é o fim e está bom demais viver uma vida dessa forma, mas viver é acreditar que você pode ir mais. Você foi chamado para louvar a Deus, você foi criado para o louvor da glória de Deus, e é isso que você faz. Viver é confiar em Deus o tempo todo, mas viver
é saber que eu vou reinar com Ele para sempre. Diga comigo, eu vou reinar com Ele para sempre. Nós vamos reinar com Deus para sempre. No fim, como diz o Bispo Walter, um só segundo no céu vai apagar uma vida inteira de sofrimento. Já pensou? Quando você chega lá, passa um segundo lá, depois você volta para me avisar, como diz o Bispo Rubem. Mas vai primeiro, depois a gente vai. Então a gente não está com pressa, não. Um segundo só no céu, com Deus, vai apagar toda uma vida inteira de luta e sofrimento. Então, irmãos, no fim, viver é sempre isso, reinar com Deus. Viver com Deus louvando, viver com Deus confiando, viver com Deus amando Ele mais do que todas as coisas e saber que no final eu vou reinar com Ele. Salmo 148, vai lá na frente rapidinho para a gente finalizar. E eu gostaria de orar, especificamente hoje, por algumas pessoas aqui. 148, versículos 13 e 14. Verso 13 e 14, vamos juntos? Louvem o nome do Senhor. Por quê? Porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo. Louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Salmo 149, mais uma vez. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, filho de Sião, louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpa. Por quê? Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam altos louvores a Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Para quê? Para exercer vingança entre as nações e castigo aos povos, para meter os seus reis em cadeia, os seus nobres em grilhões de ferro. Verso final, leia. Para executar contra eles sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Viver é saber que no final nós vamos reinar com Deus. O que Paulo vai dizer a Timóteo lá no capítulo 2, versículos 11 e 12, se você quiser, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu finalizo aqui. Capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo. Versos 11 e 12. Vamos ler juntos? Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Versos 11 e 12. Capítulo 2. Quem não achou, diga misericórdia. Aqui está todo mundo, é bom, muito bom de Bíblia. Setebe se abre. Fiel é esta, bem forte, fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, bem forte, também com Ele viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fiel é esta palavra. No final, nós vamos reinar com Ele. Nós vamos passar por tudo isso e a nossa vida vai continuar louvando o seu nome. Feche seus olhos, meu irmão amado, curve sua cabeça. Eu gostaria de orar por você que não tem conseguido enxergar propósito na sua vida, que está vivendo um tempo de certa desilusão, que apenas está existindo, mas não está vivendo a vida que Deus quer para você. Permita-me orar por você, se você desejar.